Boa noite ao governador de São Paulo. Governador, a gente está vendo que tem uma passeata imensa ali na marginal do Rio Tietê, sentido Zona Leste, muito trânsito, congestionamentos enormes aí. Cadê aquele outro ângulo do helicóptero? Deixa eu ver, na tela grande. O outro ângulo do helicóptero, gente boa. Gente boa, o outro ângulo do helicóptero aí, ângulo invertido. Veja aí, muita gente, congestionamento enorme na marginal, a passeata contra o lockdown, passeata contra tudo aí, né? E principalmente contra o senhor aí, tinha mensagens lá negativas e tal. Como é que o senhor encara esse tipo de reação, governador? Datena, boa tarde. Um prazer estar aqui com você. Hoje com um pouquinho mais de tempo para estar ao seu lado e dos seus telespectadores também. Vou até sentar para você não sair correndo. Eu queria primeiro saber se você achou o trem do Garrafa, que eu vi que você estava aí atrás do trem do Garrafa. Já achou ou não? Achei o trem do Garrafa, agora está mais tranquilo, mas o trem do Garrafa, há minutos atrás, estava lotado. E o trem do Marcelo está lotado também. E o secretário hoje, o Baldi, o secretário ficou bravo. O secretário ficou bravo porque falou assim, tiraram os carros da rua, mas congestionou meu sistema aqui. Eu não sei o que o senhor quer responder primeiro, se sobre as passeatas que estão lotando aí as marginais, não é? Ou se sobre um novo rodízio. O senhor pode ficar à vontade. Vamos pela ordem, Datena. Vamos seguir a ordem que você mesmo sugeriu sobre as passeatas. Primeiro, toda manifestação democrática, ela tem que ser aceita, ela faz parte da vida social de uma democracia, de um país, de um estado, de uma cidade. Ela só não deve perturbar, interromper e dificultar o acesso e o direito de ir e vir das pessoas. Isso não é correto. O fato de manifestar, protestar, é aceitável e faz parte da democracia. Em relação ao tema do transporte coletivo, de um número maior, dado ao fato de que iniciamos hoje, por orientação do prefeito Bruno Covas, um rodízio par e ímpar, é uma experiência que está sendo feita. Serão os 2 primeiros dias, hoje segunda-feira, amanhã terça-feira. Ao término do dia de amanhã, o prefeito Bruno Covas, o seu secretário de transportes e a sua equipe vão fazer uma avaliação juntamente com o governo de São Paulo para avaliar se a medida foi de fato positiva, se funcionou ou se não funcionou. E se não funcionou, o que é necessário para que ela melhore ou, se de todo não for possível, uma nova mudança. O governo Bruno Covas, assim como o governo de São Paulo, não tem compromisso com o erro. Todos buscam a melhor alternativa para permitir que as pessoas sigam a orientação da saúde e da medicina, de ficarem em casa, mas há aqueles que precisam e atuam em áreas essenciais e que precisam se deslocar. Tudo isso está sendo levado em conta para o aprimoramento. Não há compromisso com o erro, que precisar ser melhorado no âmbito municipal e no âmbito estadual, será feito. Governador, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Não é mole o cara estar em qualquer posição de comando num país que vive a crise que nós vivemos e que está dentro de uma crise globalizada, né? Tomar decisões num país como o nosso é muito mais difícil, porque eu já disse aqui, já coloquei, eu vou tentar dar menos opinião, a minha função é dar opinião, mas eu vou tentar dar menos opinião, porque cada dia eu ouço uma coisa e cada dia eu sou colocado diante de uma realidade que a gente não sabe mais onde a gente vai parar. Um dia tem remédio, outro dia não tem remédio. Um dia tem vacina, outro dia tem 100 vacinas, estão procurando uma vacina. Um dia a Coreia libera todo mundo e um cara sai, vai para uma boate e contamina um monte de gente, são 34 pessoas e pode ter um novo surto, eles fecham de novo bares e restaurantes. De repente, cada um toma uma decisão que às vezes dá certo e às vezes não dá certo. O pior de tudo é que o Brasil, desses 10 primeiros países da lista de mais contaminados e com mais mortes, é o país mais injusto, é o país onde tem mais pobre, onde a divisão de renda é muito ruim e onde é difícil também você tomar medidas, porque aqui mesmo, no centro financeiro do país, que você tem um micro-universo dessa, infelizmente, situação econômica, eu me alongo na pergunta porque a decisão ela é muito difícil de ser dada. Vamos lá. Tem a turma
do negacionismo, que está cada vez menor com o número de mortes que aparece. Então, esses caras já não estão negando tanto o vírus. Tem a turma que acha que tem que liberar as pessoas para poder a economia girar, porque senão morre de fome. E tem gente que acha que tem que ficar em casa mesmo. O senhor já tem uma ideia formada dessa sua posição? O senhor está perto de tomar a decisão do lockdown? Datena, o protocolo de lockdown existe, mas ele não está na perspectiva imediata, nem da Prefeitura de São Paulo, nem do governo do Estado de São Paulo. Mas ele é um protocolo. Neste momento, repito, ele não é iminente, nem na Prefeitura, e aqui eu falo em nome do prefeito Bruno Covas, temos uma relação muito estreita de diálogo permanente, e nem tampouco do Estado, mas não é um protocolo descartado. E o importante, você fez uma introdução bastante correta, que mostra como é difícil tomar decisões, e você aí apontou 4 situações diferentes. A melhor decisão é aquela que protege a vida e a saúde das pessoas. Essa é a decisão correta e prioritária. Na sequência, a proteção social dos mais pobres, dos mais humildes, aqueles que são vítimas na pobreza e na extrema pobreza e que precisam ser atendidos no alimento, na oportunidade, na proteção pela saúde e também com produtos que possam garantir minimamente o sustento da sua família e também os produtos de higiene e limpeza para que ele possa melhorar a qualidade sanitária do ambiente onde vive. E em terceiro, eu não estou aqui dizendo que é menos importante, simultaneamente, mas dentro dessa circunstância, a economia. Você não pode colocar a economia à frente da vida. Não há economia que sobreviva sem vida. Portanto, é a vida que deve prevalecer. Na sequência, a proteção social, o olhar e a atitude aos mais pobres, aos mais humildes e a questão econômica. E aqui eu quero lembrar, Datena, aqueles que são mais intransigentes, mais impacientes e talvez mais injustos também, que o grande adversário da economia não é a quarentena, é a pandemia. Nós temos que vencer a pandemia para recuperar a economia. É assim no Brasil e é assim em 212 outros países do mundo. A essas pessoas que são mais intolerantes e mais impacientes, eu respeito todas elas, não quero estabelecer nenhum conflito, respeito e compreendo a impaciência e a dificuldade, mas recomendo que também acompanhem o noticiário, assistam à Band, os noticiários da Band, os noticiários das emissoras de rádio da Band, para ver o que acontece também em outros países, com a economia do comércio, a economia de serviços, a economia de barbeiros, cabeleireiros, manicures, a economia de shows e espetáculos, na Inglaterra, na França, na Itália, na Espanha, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, em qualquer outra parte do mundo, são setores que estão sofrendo bastante também. Não é uma circunstância de São Paulo e do Brasil, é mundial. A pandemia é mundial, ela afeta o mundo. 213 países, neste momento, Datena, estão enfrentando a pandemia, estão perdendo vidas. 4 bilhões de pessoas no planeta estão enfrentando a pandemia. Não é um tema local, não é um tema regional, não é um tema nacional, é um tema mundial. Aquela pesquisa, que até agora não é pesquisa, que são dados, né? Do governador Cuomo, lá do estado de Nova York, que, aliás, vai na contramão da história do Trump, não é? Não está muito bem com o Trump, porque o Trump ameaçou da realidade abrir a economia. Ele falou, não, aqui ninguém se mete. Mais ou menos como o senhor e o presidente Bolsonaro, que pretende ter a autonomia do Estado e ver o que é melhor para o Estado de São Paulo. Mas ele divulgou uma pesquisa que a maioria das pessoas que... depois ele voltou atrás em alguns pontos, mas aquilo é dado científico. Não sei se o grupo de controle é pequeno, que a maioria das pessoas que foi hospitalizada e, por consequência, morreu, vinha de dentro de casa, das pessoas que estavam em confinamento, não é? Até agora, se chegou a uma posição a respeito daquilo, ou dizia-se que, mas a maioria dessas pessoas é que estava na periferia, lá das cidades americanas, inclusive de Nova York. Agora, o problema do Brasil é que o Brasil é uma grande periferia. Com essa divisão de renda tão injusta, a maioria do Brasil
é periferia. A maioria do Brasil não tem direito a esgoto, a higiene, não tem direito a... 18 milhões não tem direito a água encanada e tal. Não fica muito pior para o cara ficar trancado em casa, baseado inclusive nesses dados, se ele não conseguir comer? Hoje a gente viu uma senhora chorando ali, governador, porque inclusive ela veio do norte para cá. Tem mais esse detalhe, que as pessoas que vêm do norte para cá, isso não é verdade. Você tome cuidado, não saia do seu estado e venha para cá, porque aqui está pior do que da maioria dos lugares. Então, é um conselho que eu dou para você, não venha para cá que você vai se complicar. Essa senhora perdeu o marido há 3 meses, veio para cá e hoje ela pegou o busão lotado. Por que o trem lotado? Por que ela pegou o trem lotado? Porque ela pegou o trem para arrumar uma cesta básica, porque ela não tinha o que comer. E começou a chorar dentro do trem. Então, é nesse momento que dá um trevo na minha cabeça o que fazer. Porque se a maioria é pobre e não tem onde pegar, e o trabalhador brasileiro não tem reserva para ficar 2, 3 meses em casa. Esse auxílio emergencial, ele é pequeno, mas é o que diz que o governo pode dar. São $100. Na verdade, perto dos 1.200 americanos, não dá nem para comparar. Mas se o cara não tiver grana, não tiver comida, como é que ele vai fazer preso dentro de casa, por exemplo, até o dia 31 de maio? Datena, desculpe falar uma frase dura, mas ela é verdadeira. É melhor ficar confinado do que enterrado. Entre a vida e a morte, a opção da pessoa deve ser pela vida e não pela morte. Qualquer circunstância que afrouxe, nesse momento, o isolamento, seja em São Paulo ou em qualquer outra área do Brasil, significa aumentar drasticamente o efeito da pandemia, a infecção e a morte. Ora, entre viver, ainda que confinadamente, com toda a circunstância negativa disso, a dor, a dificuldade, a limitação, seja principalmente dos mais pobres e dos mais humildes, mas seja qual for a classe social, e sair e se expor desnecessariamente para correr o risco de ser infectado e morrer, a opção deve ser pela vida e não pela morte. Mas é duro também morrer de fome, né? Ouvir os filhos morrendo de fome. É por isso que eu acho até que o senhor, não é que eu digo que está em dúvida. O senhor sempre foi um cara de posições definidas, né? O senhor sempre foi um cara que tomou uma decisão, um caminho e vai por ele. É claro que se não deu certo, tem que retornar. Mas eu percebo o senhor, apesar de ter esticada a quarentena, não ter tomado ainda a decisão do lockdown. Isso significa uma parada para pensar no meio do caminho, tá? Será que eu vou deixar esses caras presos mesmo, sem economia, durante muito mais tempo? Porque o senhor também, eu reconheço, a frase que o senhor colocou é dura, ela é de realidade, é preferível você estar vivo do que morto, mas morrer de fome também é duro. Isso faz o senhor pensar toda noite com os seus assessores que talvez seja possível encontrar o meio do caminho ainda ou não? O meio do caminho não existe e que a próxima fase é um fechamento total, e eu não sei como é que está a economia, porque é claro que a arrecadação do Estado também deve ter caído muito, eu não sei até que ponto o Estado já sofreu bastante, não é, governador? Datena, 73% da economia do Estado de São Paulo está funcionando, está operando, com os devidos cuidados, os cuidados sanitários, os cuidados das empresas que estão operando, construção civil, o setor de serviços majoritariamente operando, parte do comércio está operando, é importante lembrar isso, supermercados, mercados de todos os tamanhos, todos eles estão funcionando, todos os pet centers estão funcionando também, todo o setor de abastecimento, postos de combustível, mecânicas, o setor de distribuição de materiais de construção, lojas de material de construção, tudo isso está funcionando em São Paulo. Há, evidentemente, 27% desse setor que não está operando. E há também aqueles que são ambulantes. E aí estamos falando precisamente das pessoas que mais precisam de apoio, são as pessoas que estão em estado de pobreza e de extrema pobreza. Mas também a elas eu tenho que dirigir sempre um olhar de compaixão, de cuidado e de zelo. Nós estamos destinando 1 milhão de cestas de um alimento solidário para atender 4 milhões de pessoas. É o maior movimento já realizado no país em 30 dias, ou seja, 1 milhão neste mês de maio, de cesta básica do alimento solidário
para atender famílias com até 4 pessoas por 30 dias. Desejoso também de que o governo federal siga entregando e fazendo chegar às pessoas que mais precisam os R$ 600 do auxílio emergencial. Como você disse, são $100 o equivalente à moeda americana. Mas ajuda. Vamos lembrar que R$ 600 há muitas pessoas que, mesmo com a economia antes do coronavírus, tinham em média R$ 500 de renda trabalhando como ambulantes. Já ajuda, já contribui para permitir que essas pessoas continuem, ainda que com limitações, a sobreviver para esperar o período pós a pandemia. Mas volto a lembrar que de nada adianta uma liberação precipitada, porque não haverão consumidores. Não há condições, num momento de tanta tristeza, mortes e riscos, das pessoas saírem consumindo e comprando. Há uma redução drástica de renda em todo o Brasil, não é apenas em São Paulo. Tivemos, sim, aí respondendo uma das suas questões, uma queda vertiginosa na arrecadação do estado de São Paulo. Mas vamos recuperar. Esta pandemia, ela não é eterna, ela vai passar. Ela exige, evidentemente, muita atenção, muita paciência, muita resiliência, muita oração para poder superar um período tão triste e tão duro, mas vai passar. Agora, é preferível que tenhamos paciência, tenhamos a capacidade de compreender que esta dificuldade nos mantém vivos, do que sairmos translocadamente, liberando todos os setores da economia e estimulando as pessoas a fazerem contatos, estarem em aglomeração e, com isso, colocar em risco a vida das pessoas. Temos, sim, que fortalecer os programas sociais, como estamos fazendo aqui no estado de São Paulo, com este 1 milhão de cestas do Alimento Solidário sendo distribuídos, torcendo e apoiando a decisão do governo federal, por força de uma manifestação e uma decisão do Congresso Nacional, de liberar o auxílio emergencial de R$ 600, e pedindo às empresas de médio e grande porte que, por favor, não demitam, mantenham os seus funcionários. Eu sei que também é difícil para empresários de médias e grandes empresas, é uma situação bastante difícil, mas ao manterem os seus empregos, eles estarão também dando um exemplo de solidariedade e os seus funcionários, os seus colaboradores, vão ajudá-los na recuperação pós-pandemia com mais força, com mais entusiasmo e mais solidariedade também, Datena. Um líder que errou muito lá da Europa foi o Boris Johnson, primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Tá? Ele errou tanto que, primeiro, ele foi o último a fechar, deixou tudo aberto e colocou a Grã-Bretanha entre os 3 ou 4 primeiros países mais afetados, tanto em mortes quanto em casos. E ele mesmo pegou o coronavírus. Agora ele voltou e resolveu abrir. Ele abriu hoje, eu vi o metrô de Londres, estava que nem aqui em São Paulo, até pior, porque é uma consequência natural. Quando você abre, o cara que está preso dentro de casa, ele vai para o transporte coletivo. Foi o que aconteceu em Londres. E o transporte coletivo é a chave da reabertura, porque o transporte coletivo é um dos principais, o principal ponto de contaminação. Quanto mais gente aglomerada no transporte coletivo, olha o metrô de Londres hoje, ó. É uma situação lamentável, os caras vão para a rua mesmo. Então, essa situação é complicada, porque um dia você vai ter que abrir. Agora, com o trânsito que a gente está vendo na rua de São Paulo hoje, pelo primeiro dia fica até chato você querer criticar o Bruno Covas, mas eu acho que não deu certo. Mas vamos esperar mais uns dias para ver se dá certo ou se não dá. A pergunta é muito simples. Se, de repente, esse trânsito demais na rua de São Paulo, com mais passeata, já não significa desobediência civil, o sujeito não respeitar o que a autoridade determina, e se, de repente, a partir disso não haja um meio termo, talvez não haja nem como se voltar ao rodízio tradicional e possa ser determinado realmente o lockdown, nós estamos mais perto do lockdown do que não, o governador? Datena, tudo tem sua hora e nós estamos monitorando isso com muito cuidado para não precipitar decisões. Em relação a essas manifestações, eu volto a mencionar aqui, eu respeito qualquer manifestação, eu sou um democrata, mas não entendo que seja essa a hora de manifestações, de paralisações. Nós estamos tratando de vidas, principalmente vidas.
manifestações neste momento podem implicar em altos riscos, inclusive para esses manifestantes. Os próprios manifestantes podem estar muito mais próximos de uma contaminação e, sendo contaminados, podem estar dentro de um eixo que possa ameaçá-los com a própria morte, do que o sentido daquilo que desejam fazer. Hoje, a manifestação eletrônica, através das redes sociais, já funciona e tem a sua repercussão também. Tanto eu deixo aqui uma reflexão para essas pessoas, não querendo inibir no seu direito de se manifestarem, mas não é com aglomerações, não é nas ruas bloqueando avenidas, bloqueando estradas, que elas vão conquistar a simpatia nem da população e muito menos dos governantes. Agora é hora de salvarmos vida. Volto a lembrar, observem o que está acontecendo nos outros países. Você acabou de dar um exemplo da Grã-Bretanha, da Inglaterra, onde o ministro Boris Johnson mudou a sua posição. Originalmente, ele também criticava o isolamento, você se lembra disso. Ele fez, inclusive, entrevistas e declarações nesse sentido. Depois mudou, e imediatamente quando mudou, lamentavelmente, foi vítima do coronavírus, ficou 14 dias afastado do governo britânico, curando-se do coronavírus. Felizmente, salvou-se, agora voltou ao comando como primeiro-ministro e entendendo que o isolamento é importante. Outros também fizeram isso. O próprio presidente Donald Trump, inicialmente, era contra o isolamento e declarou isso várias vezes. Depois, felizmente, mudou. Eu não faço a crítica a quem teve o cuidado e o zelo de reconhecer o erro e adotar a melhor prática. Agora, lockdown só será determinado, Datena, em última instância. Ele não está no protocolo imediato, mas ele existe. Eu quero deixar isso claro para não dar a falsa impressão de que em nenhuma hipótese será feito lockdown em São Paulo, seja na capital de São Paulo ou em outras localidades. Lockdown não é decretado em todo o estado, não há essa decretação, vamos dizer, no limite das fronteiras do estado. Se viermos a ter, ele será localizado. Mas eu volto a repetir, não há esse protocolo no momento. Mas quem pode ajudar a afastar esse protocolo, ou seja, afastar essa ideia do lockdown, que é uma expressão em inglês, que significa paralisação total, ou seja, é algo muito mais duro do que estamos vivendo neste momento. Eu tenho certeza, Datena, que os seus telespectadores que nos acompanham aqui, seja em São Paulo, seja em todo o Brasil, não desejam experimentar o lockdown, a dureza que é você ficar absolutamente confinado na sua casa. É melhor estarmos na quarentena, obedecer à quarentena, só sair em caso de extrema necessidade, sempre de máscaras, sempre vestindo a sua máscara, sempre exigindo que outras pessoas que por circunstância possam estar sem máscara, para que vistam a máscara, usem álcool gel, lavem as mãos constantemente, tirem os sapatos quando chegarem às suas casas, tomem as medidas acautelatórias necessárias para garantirem a sua vida. Nós estamos diante de uma pandemia, Datena, volto a mencionar, me desculpe estar sendo tão insistente, entre a vida e a morte. E qual é a opção de uma pessoa como você, como eu, com milhões que estão nos assistindo agora? Será pela morte? Será que alguém quer morrer? Será que alguém deseja morrer? Todos nós desejamos viver. Todos nós amamos a vida e precisamos proteger a vida. Nós, particularmente, não podemos nos incluir nessa situação porque nós temos como nos proteger, inclusive se precisar ficar em casa. Agora, tem muita gente da periferia que não tem, mas eu insisto numa coisa. Nós estamos aí há 20 dias se eu tomar uma nova decisão, né? Se o senhor abre um pouco mais. E a abertura não é abrir tudo de uma vez, tem etapas. Os europeus estão abrindo, mas com um medo terrível, porque ninguém conhece esse bicho. A gente só vai estar realmente seguro quando houver uma vacina, nem o remédio. Quando houver uma vacina mesmo, aí nós vamos estar totalmente seguros. Há 20 dias de uma próxima decisão, porque tem etapas para abrir. Primeiro você abre uma coisa, depois abre outra, e vai abrindo por etapas, até casos em que houve bem próximo do zero. A Alemanha, por exemplo, está com menos de 1% de contaminação e tal. Vão voltar os jogos do campeonato alemão e tal, mas muita coisa ainda continua paralisada. A Coreia abriu bares e boates, se deu mal, resolveu voltar atrás. Em menos de 2 dias, o presidente resolveu
voltar atrás. Então, você vai abrir por etapas. A probabilidade, do jeito que está caminhando a coisa em São Paulo, de no dia 31, o senhor tomar uma decisão talvez mais próxima de abrir alguma coisa, ou realmente vai ter que esperar chegar bem próximo do dia 31 para a gente saber como é que se comporta a população de São Paulo, como é que se comporta a situação dos hospitais e a outra coisa que é fundamental, como é que está o nosso sistema de saúde nesse momento aqui em São Paulo, principalmente capital, que é o mais afetado, está dentro do seu comitê de crise, que conversa toda hora com o Bruno Covas, como é que está essa situação e se a gente pode ter uma esperança de abrir alguma coisinha lá no dia 31. Datena, a esperança depende de nós. Nós é que vamos fazer essa esperança se materializar. No quadro de hoje, se nós tivermos consciência... No quadro de hoje, se você fizer uma projeção. No quadro de hoje, se fizer uma projeção. Não se pode fazer uma projeção com tamanha antecedência diante de uma pandemia, Datena. Eu sigo a orientação da ciência, da medicina e da saúde. E a saúde e a medicina orientam que nós temos que fiscalizar e acompanhar os números diariamente. Nós tivemos em 30 dias, Datena, 30 dias, 4 semanas, 3.300% de crescimento da pandemia no interior de São Paulo. Ou seja, em um mês, 3.300% no número de casos de pessoas infectadas e também que foram a óbito. É uma tristeza, num prazo tão curto, uma circunstância como essa. Então, a ciência determina para a pandemia que nós só podemos tomar decisões mais próximas do momento em que ela poderá ser anunciada. E, portanto, dependerá muito de nós. E você que está nos assistindo agora, que acompanha o Datena, que respeita o Datena, porque conhece o seu programa, conhece a sua seriedade, por favor, fique em casa. Se puder, fique em casa. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, eu sei que muitas pessoas também têm uma forte tendência a sair da sua casa, mas volto a repetir, entre sair e correr o risco de morrer e ficar correndo a vantagem de viver, fique com a segunda alternativa, viva. É melhor do que correr o risco de morrer. Olha, hoje os dois secretários manifestaram-se não muito satisfeitos, né? O secretário de Mobilidade Urbana estadual, que é um cara que é muito sincero, é impressionante a sinceridade do Baldi. Não que o Caran não seja, o Caran também é, por isso que ele estava insatisfeito. Quando o Baldi diz que essa medida congestionou o sistema público do transporte coletivo em São Paulo, é óbvio que o Caran não gostou muito. Quando o Baldi disse, no momento que foi tomada a decisão do rodízio para o ímpar, que ele não foi informado, também o Caran reconheceu, mas também não gostou muito. Uma divisão que praticamente indica que os dois não estão se conversando da forma com que deveriam conversar. E eu conheço bem o senhor. Se o senhor quisesse dar uma ordem ao Baldi para que ele desse menos opiniões a respeito do transporte coletivo, ele daria. A pergunta que fica é se o seu relacionamento com o prefeito de São Paulo continua o mesmo e se o indicativo dos dois secretários não estarem, vamos dizer assim, um satisfeito com o outro da forma com que deveria estar, representa também uma possível cisão no governo de São Paulo, porque só o que faltava, no epicentro da crise. Já há problema com o governo do Bolsonaro. Se houver pepino aqui, nós estamos perdidos. Se houver alguma crise entre o senhor e o prefeito da cidade, aí a vaca vai para o brejo mesmo. Datena, nenhum problema na relação com o Bruno Covas como prefeito. Nós estamos unidos, todas as ações nós fazemos conjuntamente, dialogamos praticamente todos os dias, temos 2 coletivas de imprensa por semana, conjuntamente. A relação entre os secretários também é muito boa. Esse episódio já foi superado, foi uma circunstância. O secretário Edson Caran é competente, é sério. Ele trabalhou comigo na Prefeitura de São Paulo. Ele reconheceu ali que, pela velocidade com que a decisão precisava ser tomada, poderia ter havido uma comunicação prévia ao secretário de Transportes Metropolitanos, o Alexandre Baldi. O Baldi também reconheceu que foi dada essa circunstância, já está absolutamente superado. Melhor assim, o diálogo né? entre os dois.
Claro, o diálogo entre os dois já foi totalmente restabelecido, o entendimento também, harmonia e ação conjunta. Não há a menor preocupação em relação a esse tema na área de transporte público e muito menos na minha relação com o Bruno Covas. Seguimos juntos, é mais do que necessário que essa atuação seja feita conjuntamente, em harmonia, como tem sido ao longo de todos esses dias, nenhum atrito, nenhuma reverberação, estamos juntos e continuaremos. E também na área de transportes públicos. Última pergunta ao governador de São Paulo, agradecendo não só ao governador, mas à assessoria, que deu um tempo mais do que necessário para que ele, obviamente, se manifestasse aqui. As meninas estão mandando beijos para você aqui, Muito viu, grande Datena? para elas, que elas são muito legais. Elas são muito legais. E o meu amigo Wilson também, que é gente finíssima. A Letícia não está brava hoje aí, não. Aqui Né? também. A Letícia é a mais brava de todas. Estão todas. Ah, é a Bruna. Estão todas felizes. A Bruna também é brava. Mas é o seguinte. Todas felizes com você hoje. Tá aqui. Bom. Agora, o governador, deixa eu fazer uma pergunta direto ao senhor. Uma pergunta direta ao senhor. Em que pese o seu distanciamento claro, político, do presidente Jair Bolsonaro, o governo estadual tem recebido o devido apoio do governo federal nessa crise, financeiramente ou não? Atena, vamos falar especificamente do tema da saúde, que é o tema principal e é o grande foco hoje do país e de São Paulo. A nossa relação com o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, Nelson Taixe, tem sido muito boa, muito fluida, muito correta e muito sincera, como era, aliás, com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi muito correto com São Paulo, muito correto e muito republicano nessa relação. Eu falei várias vezes neste final de semana com o ministro Nelson Taixe. Nós temos uma solicitação que foi formulada a ele na semana retrasada para a saúde de São Paulo, que é o epicentro desta gravíssima crise do coronavírus. Ele, no sábado, e depois reafirmou no domingo que isto seria atendido, e eu confio na palavra do ministro. Ele tem dado razões para isso, até nas suas manifestações, defendendo o isolamento social. Ele está ao lado da ciência, espero que continue. Tenho certeza que o fará. Ele tem uma trajetória e uma biografia de vida que validam as suas posições de defender o isolamento social. Então, eu dou o crédito ao ministro e eu tenho certeza que, ao longo desses próximos dias, as solicitações feitas por São Paulo, com toda a justiça, repito, aqui é o epicentro desta pandemia, temos o maior número de infectados, infelizmente o maior número de óbitos, que seremos atendidos. Então, em relação à saúde e especificamente ao ministro Nelson Taixe, ele tem o nosso voto de confiança. Vereador, um abraço grande, muito obrigado pelo espaço cedido e que Deus nos ajude a todos. Abraço, hein? Amém. Obrigado, Atena. Obrigado, senhor governador.